Amém? Quem achou, diga glória a Deus. Nós vamos ler então a partir do versículo 1, te convido a ler junto comigo, se você pode fazê-lo, amém? Eu vou ler um versículo sozinho, peço para você me ajudar, lendo o versículo seguinte, para lermos de forma alternada. Diz o texto então: no segundo ano do reinado de Dario, rei da Pérsia, no primeiro dia do sexto mês, o Senhor Deus mandou uma mensagem por meio do profeta Ageu. Essa mensagem era para o governador de Judá, Zorobabel, filho de Salatiel, e para o grande sacerdote Josué, filho de Josadaque. Leia bem forte. O Senhor Todo-Poderoso disse o seguinte: o povo está dizendo que ainda não chegou o tempo de reconstruir o templo. Por isso o Senhor falou assim, por meio do profeta Ageu: juntos, povo de Judá, será que fica bem vocês viverem em casas luxuosas enquanto o meu templo continua destruído? Pensem bem no que tem acontecido com vocês. Juntos, vocês semearam muitas sementes, mas colheram pouco. Tem comida, mas não é suficiente para matar a fome. Tem vinho, mas não dá para ficarem bêbados. Tem roupas, porém elas não chegam para se proteger do frio. E o salário que o trabalhador recebe não dá para viver. Por isso o Senhor Todo-Poderoso diz: pensem bem no que está acontecendo com vocês. Leia comigo. Agora, vão até as montanhas, tragam madeira e construam de novo o templo. Eu ficarei muito contente com esse templo, e ali serei adorado e honrado. Vocês esperavam colheitas grandes, porém elas foram pequenas, e quando estavam levando para casa o pouco que colheram, eu soprei tudo para longe. Por que foi que eu, o Senhor Todo-Poderoso, fiz isso? Foi porque vocês só vivem cuidando das suas próprias casas, mas não se importam com a minha casa, que está destruída. Leia bem forte. É por isso que não chove e os campos não produzem colheitas. Eu fiz com que houvesse seca nos campos e nas montanhas. Fiz com que a seca atingisse as plantações de cereais, as parreiras, as oliveiras e todas as outras plantações do país. Ele castigou as pessoas, os animais e todas as plantações. Até aqui, vamos orar? Amém. Pai, em nome de Jesus eu oro, nós oramos gratos. Gratos pela Tua palavra que é viva e eficaz, gratos pela Tua palavra que nos instrui, nos ensina, conforme, ó Deus, a sabedoria do alto. Tua palavra é viva e eficaz para transformar cada um de nós, a Tua palavra é verdade que liberta. Eu peço, ajude-nos, Senhor, ajude-nos, ó Pai, a receber a Tua verdade nessa noite, de tal forma que cada um de nós saia daqui transformado, renovado, salvo, liberto, para a louvor e glória do Teu nome eu oro, nós oramos gratos a Ti. Amém? Pode sentar por um momento, glória a Deus. Nós vamos falar sobre o profeta Ageu, amém? Começando hoje. Se Deus permitir, vamos estudar esses 2 capítulos. O tema que o Senhor trouxe ao meu coração é para falar sobre frustração, amém? O profeta Ageu, cujo nome em hebraico é Hagai, significa festivo, ou festa do Senhor, algo nesse sentido. Foi um homem levantado num período muito difícil, um período onde o povo estava retornando, ou melhor, já havia retornado, mas há pouco tempo do cativeiro. Vou te situar aí rapidamente, para você entender o contexto. No ano de 586 a.C., o reino de Judá, Jerusalém, a capital, foi completamente devastada pela Babilônia, e o povo foi levado então cativo, foi levado disperso. O templo do Senhor foi destruído, o templo do Senhor foi saqueado, e nesse período um dos profetas, o profeta Jeremias, ele profetizou que o povo voltaria, que Deus ainda estava com aquele povo, que Deus não estava preso naquele contexto apenas político, religioso do templo, mas que o Senhor ainda estava com aquele povo, apesar de toda a correção e disciplina que eles estavam vivendo. Passado um tempo então, cai a Babilônia, surge a Pérsia, e Ciro, rei da Pérsia, conforme profetizado por Isaías, então determina o retorno, dentre outros povos, o retorno do povo de Judá para a sua terra, para Jerusalém, e ainda ajuda a construir com recursos o templo do Senhor, o templo daquele Deus, como ele chama.
Isso você vai encontrar lá no livro de Esdras, um grande homem de Deus que ajudou na reconstrução desse contexto. Neemias ajudou com as muralhas, Esdras na questão da lei, dos mandamentos do Senhor. E Esdras vai narrar essa história, vai falar justamente desse Zorobabel que nós lemos aqui, vai falar desse sumo sacerdote, grande sacerdote Josué, que foram aqueles líderes que subiram de volta com a primeira leva, os que retornaram. Ageu, ele então acontece por volta de 520 a.C., essa profecia acontece no segundo ano do rei Dario da Pérsia, cerca de 520 a.C., cerca de 100 anos depois do profeta Sofonias. Estudamos tempos atrás o profeta Sofonias, então 100 anos depois agora estamos aqui com o profeta Ageu, cerca de 200 anos depois da queda de Samaria, o reino do norte, diante dos assírios. Então esse povo volta a uma terra devastada, uma terra que não é um reino, é apenas uma província distante da capital da Pérsia, era a província de Judá, ok? E ali então eles, por algum motivo, apesar do decreto de Ciro, conforme registrado em Esdras e Crônicas, determinando a construção do templo do Deus deles, dando ouro, prata e recursos para isso, acontece que se passam cerca de 20 anos, diga comigo, 20 anos. Cerca de 20 anos e o templo está em ruínas. É o que o texto diz, ele não é que começou uma obra e ficou no meio do caminho, ele está em ruínas. Então nós vemos um contraste aqui onde as casas estavam construídas, mas o templo estava em ruínas. E Deus levanta Ageu e também o profeta Zacarias. Se Deus permitir, um dia vamos estudar o profeta Zacarias, nos mesmos meses aqui, nas mesmas datas. Ageu e Zacarias, conforme Esdras registra, são levantados por Deus para falar ao coração daquele povo. Então diz o texto então que nesse contexto, no primeiro dia do sexto mês, e essa data é importante, primeiro dia do sexto mês do reinado de Dario, então veio a palavra por meio da mão do profeta Ageu, e ele fala primeiramente aos líderes, ao governador, ao sumo sacerdote. O governador aqui era Zorobabel. Zorobabel, ele era da linhagem do rei Davi, da linhagem dele veio o Senhor Jesus. Ele não era rei aqui, era apenas um governador nomeado pelo rei da Pérsia, eles eram vassalos aqui. A glória não estava mais como outrora, e o Senhor então fala com eles, e é interessante, porque nós vemos a perspectiva de Deus sendo colocada diante da perspectiva do povo. Então Deus fala ao povo dizendo, olha, o povo está dizendo o seguinte, versículo 2, ainda não chegou o tempo de reconstruir o templo. Então havia um conceito ali, uma ideia, que não era o momento apropriado para reconstruírem a casa de Deus. No original está a casa de Adonai, a casa de Yahvé. Aqui traduzido por templo, não aparece templo nenhuma vez nesse capítulo no original, apenas casa de Deus. Deus trata o local dele como casa de Deus. Daqui a pouco vamos falar um pouquinho sobre o que era essa casa de Deus, esse templo. Mas o fato é que havia uma ideia estabelecida ali, que não era o tempo, não era o momento, não sabemos porquê, não sabemos se é porque eles estavam com uma situação financeira difícil, ou se é porque tinha alguma teologia ali dizendo que não era o tempo, que sugeria alguém que iria fazer isso, não sabemos se era por medo, por comodismo, por incredulidade, não sabemos. O fato é que era conceito ali entre eles, de que não era o tempo de reconstruir. Essa era a perspectiva do povo. Sabe, amados, que normalmente a nossa perspectiva ela é diferente da perspectiva de Deus. Por isso que nós precisamos da palavra do Senhor, precisamos do Espírito Santo de Deus para nos orientar, porque a maneira como nós analisamos, julgamos, entendemos, normalmente não é compatível com o que Deus está planejando para nossas vidas, e perdemos muitas vezes o time, perdemos o contexto, perdemos a bênção do Senhor, perdemos de viver aquilo que o Senhor tem para nós. Então Deus vai dizer para Ageu, olha, povo de Judá, diga, né, Ageu, ao povo de Judá, será que fica bem? Olha que interessante essa pergunta, né? Será que fica bem isso? Vocês vão viver em casas luxuosas, enquanto a minha casa, aqui diz templo, né, mas a minha casa, um jogo de palavras aqui no hebraico. Vocês vão viver em casas luxuosas, enquanto a minha casa continua destruída, em ruínas.
Será que é compatível isso? Agora vamos entender algo aqui. A partir do versículo 22, começa uma oração. Salomão, diz o 22, então na presença de todo o povo reunido, Salomão foi e ficou em frente do altar, levantou as mãos para o céu e disse. Aqui ele começa uma oração, e ora abençoando o povo, e clamando a Deus, usando a sabedoria que Deus lhe deu. E Salomão então abençoa o povo de forma poderosa. Aqui no 62 então, tem a inauguração propriamente dita, ok? Mas Deus, então, ele responde a Salomão. Eu gostaria que você lesse comigo aqui no capítulo 9. Depois que Salomão acabou de construir o templo e o palácio real, o Senhor Deus apareceu outra vez a ele, como havia aparecido em Gibeão. O Senhor lhe disse, olha só, eu ouvi a sua oração, e o pedido que você fez na minha presença. Declarei, olha só, santo esse templo, que você construiu como lugar onde serei adorado para sempre. Eu tomarei conta dele e sempre protegerei. Aí Deus coloca aqui algumas cláusulas. Ele diz, se você me servir com um coração sincero e honesto, como Davi, seu pai, serviu, e se obedecer às minhas leis e ordens, e fizer tudo o que eu mandar, então eu cumprirei a promessa que fiz a Davi, o seu pai, quando lhe disse que Israel sempre seria governado pelos descendentes dele. Olha o versículo 6, mas, diga comigo, mas, se você ou seus descendentes deixarem de me seguir, se desobedecer às leis e aos mandamentos que eu lhes dei, e se adorarem e servirem outros deuses, então eu arrancarei Israel, o meu povo, da terra que lhe dei, e também abandonarei esse templo que separei para ser o lugar onde devo ser adorado. Aí todos os povos vão desprezar e zombar de Israel. Olha que sério isso aqui. 8. Esse templo virará um monte de ruínas, e todos que passarem perto dele ficarão chocados e espantados, e perguntarão, por que foi que Deus fez isso com essa terra e com esse templo? E a resposta será, foi porque os israelitas abandonaram o Senhor, seu Deus, que tirou os antepassados deles do Egito. Eles seguiram outros deuses, os adoraram, os serviram. Foi por isso que o Senhor fez com que toda essa desgraça caísse sobre eles. Então Deus abençoou Salomão, diz, eu vou ouvir a oração de vocês, eu abençoei esse local, será a minha casa, será a minha habitação no meio de vocês, assim como foi com o tabernáculo, ok? Porém, se vocês virarem as costas para mim, esse local perde o sentido de existir, vai virar ruína, não tem mais por que existir. Então, o que era o templo? O que era a casa de Deus? O que era o tabernáculo? Quando nós lemos com atenção, não temos tempo para isso, os detalhes, Deus vai deixar claro para Moisés, olha, eu habitarei no meio do povo. Quando estudamos as impurezas, o que torna o homem impuro não é o que ele come, pode comer tranquilamente, e não vai te tornar impuro, no máximo vai te fazer mal, mas não vai te tornar impuro. Nós vimos que, no contexto da antiga aliança, Deus estava presente visivelmente no meio do povo. Eles tinham a nuvem, tinha a glória, tinha manifestações no tabernáculo, depois no templo. Presta atenção nisso. Então tem uma particularidade que quando o povo saía para a guerra, a ordem era, cada soldado vai levar uma pazinha, porque a hora que defecar, você vai enterrar, porque eu, Senhor, passeio no meio de vocês à noite. Já imaginou Deus pisando na nhaca? Esse era o tamanho da presença e do relacionamento que Deus tinha com eles, é sério isso. Mas veja bem, aquele templo, ele vai deixar, presta atenção, depois que Salomão se desvia, ele deixa de ouvir a voz do Senhor, ok? Então ele se envolve com deuses pagãos, através dos casamentos que ele teve com filhas de reis estrangeiros, que não era para fazer, juntou um monte de cavalo que não era para fazer, certo? Fez um monte de coisa que não era para fazer, então ele se desvia no final da vida, e Deus então diz para ele que o reino seria dividido, e assim acontece, o filho dele Roboão, divide o reino, fica o norte, fica o sul, com o tempo aquele povo do norte se desvia terrivelmente, nunca teve um Deus bom no norte, nunca teve um rei bom no norte, só rei ruim, e no ano 722 aquele reino acaba, Samaria invade, a Síria invade Samaria, acaba com tudo, leva o povo embora. Judá permanece porque Isaías estava pregando, e então Deus teve misericórdia ali do rei Zedequias, que clamou a Deus, orou, jejuou, rasgou as vestes, e a Síria não acabou com Jerusalém, mas permaneceu ali mais uns 100 anos, e de rei ruim, rei bom, rei ruim, rei bom, rei ruim, rei bom, chegou um ponto, Deus falou, chega, para, acabou. E Ezequiel, diga comigo, Ezequiel, profeta,
um dos mais extensos da Bíblia, o livro do profeta Ezequiel, ele tem uma visão onde Deus mostra a glória, e Ezequiel vê a glória de Deus indo embora daquele lugar. Olha só. A glória de Deus vai embora daquele local. A Babilônia vem, acaba com tudo, leva embora os utensílios, a arca da aliança some, ninguém sabe o que aconteceu com ela. E nesse contexto, então, 70 anos depois, que a Babilônia leva embora, aproximadamente, surge Ageu, aquele povo volta, está tudo destruído, construíram as suas casas, mais ou menos 20 anos depois do retorno, eles não tinham mais, presta atenção, o que era o templo? Era o sinal de que Deus estava no meio deles. Agora eles não tinham mais esse sinal, não tinham mais uma demonstração que Deus estava no meio deles. E durante quase 20 anos, isso não sei porquê, parece que não fazia diferença para eles, porque eles não quiseram construir o templo de Deus, a casa de Deus. Então por isso que Deus desperta Ageu e Zacarias, nós estamos tratando hoje de Ageu, para dizer, será que está certo isso? Será que essa perspectiva está correta? A minha presença não está no meio de vocês, vocês não estão percebendo isso? Vocês não entenderam ainda? E essa questão da presença de Deus, amados, é tão interessante. Quem já viu aqui sobre um camarada chamado Sansão? Fortão, com a cabeça do tamanho de feijão. Quem já ouviu falar? Sansão. Ele era assim, né? Fortão, bodybuilder, né? Tal. E não tinha ninguém com ele que conseguia vencê-lo, né? Tomava o whey dele, creatina, aquela coisa toda, puxava ferro. E a unção do Senhor vinha sobre Sansão e ele derrotava os inimigos. Mas é tão interessante que Sansão, ele começou a brincar com Deus. Chegou um momento que aquele homem que matou 1000 homens foi enganado por Dalila, uma mulher. É interessante que o nome Dalila significa algo pequeno, pequenininho. Interessante isso. Mas o fato é que quando Sansão está ali com Dalila, e Dalila então consegue que ele abra o coração e diz, olha, eu sou ungido do Senhor, eu sou nazireu, eu tenho um voto com Deus. E ao contrário do que muitos pensam, o problema não era cortar ou não cortar o cabelo. Não tinha nenhuma mágica no cabelo de Sansão. A questão é que Sansão era um homem consagrado a Deus. E entre algumas coisas desse voto, que chamava voto de nazireu, ele não podia tocar em cadáver, isso ele já tinha feito. Ele não podia tomar nada envolvendo fruta, uva, ele já tinha feito. Ele não podia cortar o cabelo durante toda a vida dele. E agora parece que por fim, até isso ele estava zombando. Então não é porque cortou o cabelo. Às vezes a gente vê nas historinhas, né? Cortou o cabelo. Não, foi uma sequência. Assim como a nossa vida, a nossa queda, ela é gradativa, a gente não percebe. Presta atenção nisso. Sansão, ele foi caindo. Chegou a um ponto que não tinha mais o que cair, a não ser os cabelos, né? E aí, quando corta o cabelo, é interessante, porque então Dalila chama os filisteus e, olha só, a Bíblia diz o seguinte, é um dos textos mais tristes da Bíblia. O texto diz assim, que Sansão diz, vou me levantar e como das outras vezes eu vou destruir os filisteus. E o escritor coloca entre parênteses, ele ainda não havia percebido que o Espírito Santo não estava mais com ele. Diga misericórdia. Quantos de nós estamos andando e não percebe que o Espírito Santo já não está mais conosco? Porque Sansão não acordou um dia e falou, eu vou desviar de Deus, eu vou chutar tudo. Não. É uma sequência. Uma coisinha aqui, uma pedrinha ali, porque ninguém tropeça em montanha. Você já viu andando? Alguém está andando e de repente aparece uma montanha na frente dele e não percebe e bate na montanha? Quem já viu isso? A gente tropeça em pedra, sim ou não? Em quininha, sim ou não? E aquele povo de Israel, a mesma coisa. Jeremias vai dizer o seguinte, não adianta vocês ficarem dizendo templo do Senhor, e vivendo a vida de vocês do jeito que está. O templo não vai salvar vocês, a casa de Deus não vai salvar vocês. Ela é um símbolo, uma demonstração que Deus está com vocês agora. Se Deus não está com vocês, isso aí perde o sentido. E de fato foi o que aconteceu. E agora o povo está naquele contexto. Não tinha uma demonstração da presença de Deus no meio deles, mas Deus quer, Deus deseja estar no meio de nós, amém? Fala para o teu irmão, Deus deseja estar no nosso meio. Tanto é verdade que quando Sansão caiu em si, clamou misericórdia, Deus restaurou a força de Sansão, ele derrotou seus inimigos. Tanto é verdade que aqui Deus prometeu que eles voltariam, eles voltaram, só que eles não entenderam. Aí Deus diz, pensem bem, versículo 5, é interessante, porque no original, lá no literal, no hebraico, algumas traduções vão
traduzir literalmente, diz assim: coloquem os seus corações sobre os seus caminhos, ou seja, coloque os seus corações, ou seja, pensa, analisa, entenda os seus caminhos. Caminho na Bíblia fala de procedimento, de conduta, de maneira. Então, analisa o que vocês têm feito, analisa a conduta que vocês têm tido, a forma como vocês têm vivido. Aqui traduz, né, de uma forma mais atual, né? Pensem bem no que tem acontecido com vocês. E aí ele vai trazer o motivo da frustração daquele povo. Por que aquele povo estava frustrado? Lembrando que o tema é frustração. Aí ele vai dizer no versículo 6, olha, vocês semearam muitas sementes, colheram pouco, tem comida, mas não é suficiente para matar a fome, tem vinho, mas não dá nem para ficar bêbado, era tão pouco vinho, que não dá nem para ficar bêbado, tem roupa, mas não aquece, o salário do trabalhador, olha só, né, recebe, não dá para viver. No original, né, fala, o que recebe põe num saco furado. Você já deve ter ouvido essa expressão, né? Algumas versões falam, né? É para pôr num saco furado. Mas será que Deus está falando de dinheiro aqui? Será que Deus está falando apenas de bens materiais? Não. É que naquele contexto, né, sem internet, sem celular, smartphone, sem nada disso, o que girava ali a sociedade, a comunhão, tudo ali? Era colheita, no tempo de colheita tinha festa. Através do que eles colhiam, recebiam, eles deveriam oferecer ofertas ao Senhor, mas não tinha nem para comer, como é que oferecer oferta ao Senhor? Não tinha o que vestir. Olha a frustração, trabalhar e recebe para pôr no saco furado. Quem já teve essa sensação aqui? Trabalha, aí recebe e parece que está colocando um saco furado. Quem já teve essa sensação aqui? Aí alguns vão falar assim, está vendo? É porque você não é dizimista, está vendo? O devorador está te pegando. Não tem nada a ver, amados. A questão é muito mais do que isso. O fato é que aquele povo, o texto não pode ser tirado fora do contexto, aquele povo não estava nem um pouco interessado em ter a manifestação da presença de Deus no meio deles. E é tão interessante, que Deus vai falar assim no versículo 7, pensem, por isso o Senhor Todo-Poderoso diz, ele vai falar mais uma vez a mesma coisa, ele repete, porque nós somos assim, a gente tem que ouvir mais de uma vez. Quem é que tem que ouvir mais de uma vez para entender? Amém? Olha, pouquinho, achei que era só eu, já tinha mais. Está todo mundo bem assim? Na primeira você já entende, já obedece? Quem é que tem que ouvir mais de uma vez para obedecer e entender? Ah, bom, assim. Até porque tem uns que estão num patamar mais elevado, né? Ouve Deus assim, já obedece na primeira, é impressionante, né? Não é o meu caso. Então Deus mais uma vez vai falar a mesma coisa. Pensem bem no que tem acontecido com vocês, versículo 7. Então Deus dá uma ordem, olha só, vamos para a montanha, traz madeira e começa. Eu ficarei muito contente com esse templo, e ali serei adorado e honrado. Ali eu serei adorado e honrado, eu ficarei contente. Esse era o desejo do Senhor para eles. Olha que interessante o versículo 9. Vocês esperavam colheitas grandes, porém a frustração. Eles esperavam algo, colheitas grandes. Na sociedade agrícola, é o que gerava tudo. Os casamentos, os negócios, tudo gerava em torno disso. Mas elas vieram pequenas. E quando estavam levando para casa o pouco que colheram, olha só o que diz aqui. Eu soprei tudo para longe. Quem que soprou? Foi o diabo? Quem que soprou? Percebe, mas que tem gente mais preocupada com o diabo do que com Deus? Deus é o soberano sobre tudo. O diabo, se nós resistirmos ao diabo, ele fugirá de nós, a Bíblia diz. Mas se nós resistirmos a Deus, ai daquele que cair na mão do Deus Todo-Poderoso, diz a palavra do Senhor. Lá em Hebreus. Se resistirmos ao diabo, ele fugirá de nós, amém? Mas se alguém resistir a Deus, o que vai acontecer? Porque Deus é um Deus de justiça. É por isso, e porque foi que eu, o Senhor Todo-Poderoso, fiz isso. Ele faz uma pergunta, olha só que interessante o texto. Deus está conversando, dialogando. Então vocês trabalham, não colheram o que vocês queriam, o pouco que colheram eu soprei longe. Aí ele pergunta, mas por que eu fiz isso? Ele quer que o povo entenda o que está acontecendo.
Você vai perceber que Jesus ensinava assim, chegavam para ele, faziam uma pergunta, ele fazia outra pergunta. Mas por que está acontecendo isso com vocês? Pensem. Deus pergunta, por que foi que eu fiz isso? Aí ele vai dizer, foi porque vocês só vivem cuidando das suas próprias casas, mas não se importa com a minha casa que está destruída. Aqui é tão interessante, que no texto original diz assim, é porque vocês vivem correndo para as suas próprias casas. Quem que aqui vive na correria? Levanta a mão. Quantos de nós estão na correria? Correndo para as nossas coisas. Amanhã, se Deus permitir, vamos levantar segunda-feira de novo, sim ou não? E quando a gente piscar, é domingo de novo, sim ou não? E passa aquela correria, e a gente faz um monte de coisa, não produz o que achava que ia produzir, não recebe o que achava que ia receber, vem a frustração. Não estou falando de dinheiro, estou falando de relacionamento, estou falando de expectativa, de sonho, de ideias, de planos. As coisas não acontecem, frustração, é a mesma coisa todo dia. É a gente na correria da nossa casa. E Deus está falando, ei. E o nosso relacionamento? E a nossa casa aqui? E o nosso momento junto? Eu quero te falar algo aqui, vem cá. Eu quero te curar, eu quero te fortalecer. E às vezes a gente está na correria até de fazer coisas para Deus, que Deus não pediu nada. Ele diz, é porque vocês só vivem na correria, só vivem cuidando das suas próprias casas, mas não se importam com a minha casa que está destruída. Quero te lançar um desafio aqui, muito sério. Parar de viver na correria. Será que a gente consegue? Será que a gente consegue parar de viver na correria? Para cuidar de nós, do nosso Deus, do nosso relacionamento com Ele? Porque a gente está na correria, assim como eles estavam. Eles plantavam e não colhiam, esperavam e não tinham, estavam frustrados. Matos, pouca coisa frustra mais do que a expectativa não correspondida. O que é frustração? Eu peguei tem vários conceitos, eu peguei um que diz, é um sentimento associado a uma percepção de impotência. Olha só, uma percepção, a pessoa percebe uma impotência e desânimo que ocorre quando algo que era esperado falho não acontece. Nós temos filhos e sonhamos com ter um relacionamento com os filhos e uma benção e tal. Daqui a pouco a gente pisca, o filho cresceu e ele sai de casa e não tem relacionamento com a gente. Por quê? Por que vem essa frustração? Porque a correria não deixou. Muitos sonham em casar e quer casar e tal, e casam. E gastam um monte no casamento, na cerimônia, faz do jeito que queria aquela coisa. Aí ele passa um tempo, o casamento não gera o que era para gerar, frustrado. Por quê? Por causa da nossa correria. Você percebe que a frustração, ela tem o poder de matar. Aquele povo estava frustrado a tal ponto que fazia quase 20 anos. Olha só, abra comigo a sua Bíblia, lá em Esdras. Quero ler algo para você aqui. Esdras fica depois de Crônicas. Aí lascou, né? Você não sabe onde está Crônicas, não adianta nada, né? Precisamos conhecer a palavra de Deus, amados. Olha só isso aqui, capítulo 1. Isso aqui acontece mais ou menos 20 anos antes do que nós estamos lendo lá em Ageu, tá? 20 anos mais ou menos antes. Então diz aqui, Esdras capítulo 1, versículo 1. No primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, cumpriu-se o que o Senhor Deus tinha dito pelo profeta Jeremias. O Senhor tocou no coração de Ciro, e este ordenou que fosse comunicado em todo o seu reino por escrito e também por meio da leitura em público esse decreto. Olha o decreto de Ciro. Eu, Ciro, rei da Pérsia, declaro o seguinte: o Senhor, o Deus dos céus, do céu, me fez governador do mundo inteiro e me encarregou de construir para ele um templo em Jerusalém.
na região de Judá. Que Deus esteja com todos vocês que são o seu povo. Vão a Jerusalém para construir de novo o templo do Senhor, o Deus de Israel, o Deus que é adorado em Jerusalém. Olha o versículo 4, lê comigo, vamos lá, bem forte. Os vizinhos devem ajudar todos os israelitas que precisarem de ajuda, a fim de voltarem para a sua terra. Devem lhes dar prata e ouro, mantimentos e gado, e também ofertas para apresentarem no templo de Deus em Jerusalém. Isso aqui não é o vizinho da casa deles, eram os governadores vizinhos ali das províncias. Depois você, lendo Esdras, você vai entender, eram os governadores vizinhos, é um decreto do rei para os governadores. Ó, vocês vão ajudar o que eles precisarem, madeira, prata, ouro, gado, mantimento, o que eles precisarem, vocês vão dar para eles. Então eu lhe pergunto, por que que eles não fizeram a casa de Deus? Fala comigo assim, desânimo. Fala assim comigo, frustração. Sabe, amados, eu não sei você, mas eu não quero viver igual aqueles ratinhos, fica na roda, correndo. Sabe aqueles ratinhos, hamster? Fica na roda ali correndo, e a vida passa, a gente morre, acabou, foi. E a gente não vive o propósito de Deus para nossas vidas, a gente não vive o que Deus tem para nós, a gente não vê a casa, a manifestação de Deus em nossas vidas. Fala para o teu irmão, para com essa correria, meu irmão. Para com essa correria. A gente vive na ilusão, né? Não, mas é esse ano que vem eu vou estar melhor. Vai nada. Vai nada. As demandas aumentam, as demandas mudam, e é a mesma coisa. Não, mas quando eu terminar um ensino médio, não, mas quando eu terminar a faculdade, não, mas quando eu conseguir um cargo melhor, não, mas quando, e nunca chega, porque as demandas mudam, as demandas aumentam, as demandas vêm, e elas são infinitas. Quem já percebeu isso? Levanta a mão aí. Acaba. E nós somos insaciáveis. Você deve gostar de alguma coisa, e naquilo que nós somos insaciáveis. Tem gente que gosta de sapato, tem gente que gosta de bolsa, tem gente que gosta de carro, tem gente que gosta de livro, tem gente que gosta de celular, e nós somos insaciáveis nisso. A gente vai morrer e não vai ter tudo que quer ter, não vai fazer tudo que quer fazer. Sim ou não? Mas o inimigo, ele nos ilude, e a gente fica correndo numa rodinha igual hamster. E Deus está falando para aquele povo, eu soprei tudo para longe, porque eu me interesso por vocês, eu quero chamar a atenção de vocês, acorda para a vida, eu quero estar com vocês, eu quero minha casa no meio de vocês, é o que Deus diz aqui. É por isso que não chove, os campos não produzem. Versículo 11 diz, eu fiz com que houvesse seca nos campos e nas montanhas, fiz com que a seca atingisse plantas, parreiras, oliveiras, todas as plantações do país. Diz o texto no original, todo o trabalho pesado das suas mãos. Na montanha e nos campos. É interessante porque naquele contexto tinha muito essa ideia, né? Deus da montanha, Deus do campo. Por exemplo, lá em 1 Reis fala que Acabe, ele destrói os assírios na batalha. Não porque Acabe era bom, porque havia um profeta ali, orou. E Acabe então destrói os assírios na batalha, e os assírios falam, não, ano que vem a gente vai voltar. E os profetas ali dos assírios falaram, não, porque esse Deus deles é Deus dos vales, a gente lutou no vale, ano que vem a gente vai lutar na montanha, aí o bicho vai pegar para o lado deles. Aí um ano depois os assírios voltam, e Deus então chega para Acabe e fala, ó, não é por causa da tua causa não, viu? Mas é porque eles falaram que eu sou um Deus do vale e não sou da montanha, eu vou mostrar para eles que eu sou o Deus de tudo. E o ano seguinte, Deus acaba com tudo, com aquele povo da Síria. E Acabe, mais uma vez, derrota aquele povo, mesmo sendo inferior, sendo mais fraco que o exército assírio. Deus diz assim, no campo, na montanha, onde eu pude, eu pus a mão, para vocês acordarem para a vida. Ele castigou as pessoas, os animais e as plantações. Deus está chamando a nossa atenção, amados. Para a gente sair dessa correria louca, esse falso evangelho. Agora é interessante, olha o que diz aqui o versículo 12. Então Zorobabel, filho de Salatiel, e o grande sacerdote Josué, filho de Josadaque, olha só, e todos os que haviam voltado do cativeiro na Babilônia, olha só,
temeram a Deus e obedeceram a mensagem do Senhor. Diga glória a Deus. Diga aleluia. Eles obedeceram. Eles ouviram. Diz o texto, né? Na verdade o texto diz literalmente, eles ouviram. Aqui traduzido por obedecer. Sabe por quê? Porque na Bíblia ouvir e obedecer é a mesma coisa. São verbos indissociáveis. Por isso que a Bíblia diz: ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus. O primeiro mandamento Jesus repete: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Ouvir quer dizer obedecer. Jesus diz que aquele que ouve a palavra e pratica é como alguém que edifica sobre a rocha, de tal forma que as intempéries, as frustrações, os problemas, as lutas não derrubam. Mas aquele que ouve e não obedece é insensato, é louco, é tolo. Mas eles ouviram, diga glória a Deus, e obedeceram. O que Deus tinha falado, mandado por meio do profeta Ageu. Versículo 13, olha que interessante. E assim Ageu, o mensageiro de Deus, falou e entregou ao povo de Judá a seguinte mensagem. Leia comigo se você pode, vamos lá. O que Deus falou para o povo agora? Eu estarei com vocês, aleluia. Eu, o Senhor, falei. Você percebe qual que é o interesse de Deus? Será que o interesse de Deus era uma casa? Um prédio? Até porque nós vamos ver depois do capítulo 2, não hoje, que o prédio, lógico, não chegou nem perto do que Salomão fez. Mas Deus não está preocupado com o prédio, amados. Será que Deus está preocupado com o prédio? Ou com o coração das pessoas? Com a disposição das pessoas em andar com Ele, tê-lo no meio deles? Deus diz, agora sim, eu estarei com vocês. Não é o que Jesus diz lá em Mateus 28? Ele diz para os seus discípulos, depois que Ele ressuscita, Ele diz: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Agora, portanto, vocês vão fazer discípulos de todas as nações, ensinando tudo que eu vos ensinei, e batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e eis que estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém? É isso que nós precisamos, é estar com o Senhor, amados. Mas a correria não deixa a gente ensinar, não deixa discipular, não deixa batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não deixa ensinar aquilo que nós temos recebido de Deus. A correria não deixa nem a gente aprender de Deus, quanto mais ensinar. Fala para o teu irmão, para com a correria, meu irmão. Olha que interessante o versículo 14. O Senhor deu coragem e ânimo. Diga coragem e ânimo. Lembra o conceito de frustração? É um sentimento, uma percepção de impotência e desânimo. E o que Deus dá para eles? Coragem e ânimo. Quem já acordou assim animado, disposto, sim, o dia é outro, sim ou não? Sim ou não? É interessante porque no texto hebraico diz assim: Deus despertou o espírito deles. Deus acordou aquele povo. Deus despertou o espírito daquele povo. Quantos de nós estamos dormindo, desatentos, desanimados? Mas Deus quer nos despertar. Ele colocou coragem e ânimo no governador de Judá, Zorobabel, no grande sacerdote Josué e a todos os que haviam voltado do cativeiro na Babilônia. Leia comigo, se você pode, aqui o finalzinho do versículo 14, olha só. Eles, está na tela aí, vamos lá? Cadê o eles aí? Eles foram, olha lá, continua no finalzinho. Eles foram e começaram a trabalhar no templo do seu Deus, o Senhor Todo-Poderoso. Olha só, no dia 24 do 6º mês, do 2º ano do reinado de Dario. Que dia que Ageu falou com eles? Primeiro dia. 23 dias depois, o povo estava fazendo o quê? Trabalhando. Sabe o que aconteceu depois, então, quando eles começam a trabalhar para fazer o tempo? Nós vamos ver depois, outro dia, se Deus permitir, amém? Mas eu quero falar com vocês o seguinte, presta atenção. O que isso aplica a nós hoje? Como eu disse, o templo não existe mais um templo.
Nós podemos adorar a Deus debaixo de uma árvore, na rua, em um local próprio para isso. O templo, que era a manifestação visível da presença de Deus, não existe mais. Nós hoje temos algo diferente. A igreja do Senhor, ela não é um edifício físico. Deus, ele potencializou o que acontecia na antiga aliança, na nova aliança, através de Cristo Jesus. Certa vez, Jesus disse muito claramente, falando: olha, o pessoal, ele estava purificando o templo, expulsou lá os negociadores, os cambistas, e perguntaram: que autoridade você tem para fazer isso? Ele falou: olha, a autoridade que eu tenho é a seguinte: em 3 dias eu vou destruir esse templo, em 3 dias ele vai ressurgir. Aí, como? Tem 50 anos que estão fazendo esse templo, não termina nunca, como isso? Mas ele estava falando do seu corpo, da presença dele. E no 3º dia nós sabemos que ele ressuscitou, e através de Cristo Jesus, veja bem, nós temos a presença dele em nós. Abra comigo a sua Bíblia lá em 1 Coríntios, capítulo 3. Nós vamos ler mais 2 textos para encerrar. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3. Aqui no capítulo 3 de 1 Coríntios. É tão interessante essa questão da correria, amados. Eu conheço pessoas que são aposentadas e vivem na correria. Você conhece pessoa aposentada que vive na correria? Porque a questão não é o externo, é o interno. É interno, amados, a questão. Não é externo. Lógico que às vezes uma situação ou outra, alguma fase da vida, a gente tem fases que são mais complicadas, certo? É normal isso. Mas a gente tem que analisar o nosso coração. Lá em 1 Coríntios capítulo 3, olha que interessante, versículo 9. Porque nós somos companheiros de trabalho no serviço de Deus, e vocês são um terreno, olha só, vocês, falando para nós que cremos, para os que creem, vocês são um terreno no qual Deus faz o seu trabalho. Olha só, vocês também, a igreja, os que creem, são o edifício de Deus, amém? Usando o dom que Deus me deu, eu faço o trabalho de um construtor competente. Põe um alicerce, outro constrói, porém cada um deve construir com cuidado. Versículo 11 diz: porque Deus já pôs Jesus Cristo, veja bem, não é Pedro, tá? A pedra. Porque Deus já pôs Jesus Cristo como único alicerce, e nenhum outro alicerce pode ser colocado. Esse não é o tema hoje, a gente poderia falar disso outro dia com mais calma. Alguns usam ouro, prata, pedras, ele vai falar sobre esse tempo. Mas olha que interessante aqui, para a gente ganhar tempo. Versículo 16: certamente vocês sabem que são o templo de Deus, e que o Espírito de Deus vive em vocês. Amém? Onde que o Espírito de Deus vive? Em nós, se nós crermos em Cristo Jesus. Não é se a gente é de uma igreja, não é se a gente é evangélico, é cristão, é de direita. É se nós crermos em Cristo, estivermos unidos com Ele. Amém? Glória a Deus. Abra comigo a sua Bíblia agora em Efésios, capítulo 2. Efésios capítulo 2, versículo 20 diz, olha só: vocês são como um edifício, estão construídos sobre o alicerce que os apóstolos e os profetas colocaram. E a pedra fundamental, veja bem, desse edifício não é Pedro, olha só. E a pedra fundamental desse edifício é o próprio Cristo Jesus, amém? Ele também é o edifício, ele mantém o edifício todo bem firme e faz com que cresça como um templo dedicado ao Senhor. Assim vocês também, unidos com Cristo, estão sendo construídos junto com os outros, para se tornarem uma casa onde Deus vive por meio do seu Espírito. Amém? Deus não está mais lá em Jerusalém, amados, num templo onde nós temos que viajar para ir lá adorar e servir. Deus, Ele está disponível, disposto. Sabe por quê? Abra comigo João capítulo 1, eu falei 2, mas me veio à memória um aqui muito importante. João capítulo 1, vamos lá. Não é mais um local feito por mãos humanas, mas o Espírito Santo, Ele deseja habitar em nós. Capítulo 1 de João, nós temos aqui o hino fantástico, maravilhoso, revelação
fantástica acerca da pessoa de Jesus. E diz o texto aqui, versículo 1: no começo aquele que é a palavra já existia. Ele estava com Deus e era Deus. Desde o princípio a palavra estava com Deus. Por meio da palavra Deus fez todas as coisas, e nada do que existe foi feito sem ela. A palavra era a fonte da vida, e essa vida trouxe a luz para todas as pessoas. Glória a Deus. A luz brilha na escuridão, e a escuridão não conseguiu apagá-la. Do que João está falando aqui? Está falando da palavra, amém? Vou ler de novo o versículo 1. No começo, aquele que é a palavra já existia. Ele estava com Deus e era Deus. Desde o princípio a palavra estava com Deus. Está falando da palavra. Por meio da palavra Deus fez todas as coisas, e nada do que existe foi feito sem ela, amém? Olha só, a palavra que estava com Deus era Deus, era a fonte da vida, e essa vida trouxe a luz para todas as pessoas. A luz brilha na escuridão, e a escuridão não conseguiu apagá-la, amém? Versículo 14 vai dizer o seguinte: a palavra, olha só, se tornou um ser humano. Vai dizer, algumas versões mais tradicionais, o verbo se fez carne. Diz aqui que essa palavra se tornou, essa palavra que estava com Deus, que era Deus, que fez todas as coisas, que é a luz dos homens, que é vida para os homens. Essa palavra, versículo 14, se tornou um ser humano e morou entre nós. Você pode dar um glória a Deus? Cheia de amor e de verdade, e nós vimos a revelação da sua natureza divina, natureza que ele recebeu como filho único do Pai. Essa palavra veio, e olha só, morou. No grego original diz que ele tabernaculou entre nós. Ele veio como um tabernáculo entre nós. Jesus é o próprio tabernáculo que Moisés viu a sombra lá no monte, e ele veio e morou entre nós para quê? Para que a presença de Deus esteja sobre todo aquele que nele crê, amém? Tanto é verdade que o versículo 12 vai dizer o seguinte, 11 melhor, olha só: aquele que é a palavra veio para o seu próprio país, mas o seu povo não o recebeu. Leia o 12 bem forte, vamos lá? Porém, alguns creram nele e o receberam, e a esses ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus, amém? Aquele que recebe Cristo Jesus, ele que é a palavra, e tabernaculou, morou, habitou entre nós. Quem recebe a Cristo Jesus, torna-se filho de Deus, ele torna-se casa de Deus, ele tem a presença de Deus dentro de si, se ele edificar essa casa, se ele permitir que o Espírito Santo edifique essa casa. Se nós não fizermos como aquele povo que Ageu está exortando, desanimado, frustrado, fazendo um monte de coisa, vivendo na correria, cuidando da sua própria casa e não cuidando do que é importante, do que é necessário. Como Jesus disse, quando ele chegou na casa de Lázaro, estavam as duas irmãs de Lázaro, Maria e Marta, e Maria então senta para ouvir Jesus, e Marta, ela, diz a Bíblia, ela estava ali na correria, Marta estava na correria, servindo para lá e para cá os convidados, e aí nós temos que entender o contexto. Maria foi uma mulher muito ousada ali. Quando chegava um mestre, um professor, um rabino, para ensinar, a mulher não sentava para ouvir, isso aí não existia. Isso não existia, da mulher ficar junto com, ouvindo, isso aí era impensável. A mulher não era, na mentalidade ali, a mulher não era digna de fazer isso. Então quando Maria faz isso, ela conhecendo Jesus, ela então toma uma atitude drástica ali. Daí nós vamos entender a indignação de Marta, porque o Evangelho nos mostra, assim como as cartas de Paulo, que Jesus ele veio e colocou no lugar aquilo que Deus criou lá no início, o homem e a mulher andando juntos como uma só carne. Não como muitos dizem aí, distorcendo a palavra por ignorância ou por maldade. É porque a Bíblia é uma religião patriarcal, europeia, branca, dominadora. Misericórdia.
vai estudar e ler a Bíblia. A Bíblia começa lá no Oriente Médio, de europeu não tem nada, de europeu não tem nada. Patriarcal, é patriarcal sim, porque o nosso Deus é Pai, mas não tem nada de opressor não. Jesus é quem coloca as mulheres. Sabe para quem Jesus aparece quando ele ressuscita? Para quem que ele aparece? Para as mulheres. E detalhe, a mulher não tinha, o testemunho de uma mulher não tinha valor nenhum legal. Se 3 mulheres vissem alguém matando o outro e fosse para o tribunal e falasse que viu, não valia nada. E Deus aparece para quem? Para testemunhar. E Deus fala o que para elas? Agora vocês vão e contem. Ah, é porque a Bíblia é opressora. Ah, meu irmão, vai estudar a Bíblia. Até esqueci o que eu estava falando aqui. Mas o fato então, que Marta e Maria estavam lá, e Maria então faz o impensável, ela senta para ouvir, não existia isso. E Marta fica indignada, fala: Senhor, manda a Maria me ajudar, eu estou servindo o povo aqui, ó, imagina, né, quem recebe em casa sabe, né, tem que arrumar e cozinhar, aquela coisa toda. E Jesus fala: Marta, 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 sossega o facho. Não foi assim que Jesus falou, né, mas essa é a nova tradução super de hoje, né? Sossega o facho, Marta. Marta, Marta, se aquieta, porque Maria escolheu a melhor parte, né? Uma hora, daqui a pouco ela vai servir, deixa ela ouvir aqui. E assim a gente perde a oportunidade, amados. Então eu quero orar contigo nessa noite, em nome de Jesus, para que nós, como igreja, tenhamos a casa de Deus, sejamos a casa de Deus, e que essa casa seja bem cuidada, bem adornada, para que sim, o Senhor possa dizer em alto e bom som na nossa vida: eu estou com vocês. Amém? Diga assim: o Senhor deseja habitar comigo. Precisamos crer nisso, amados. Deus não está lá distante, longe não. Se você quiser se colocar em pé para orarmos, e nós vamos começar um propósito, se Deus permitir, amanhã. Eu te convido a participar. Nós vamos começar um propósito amanhã de 21 dias, diga comigo, 21 dias de oração e jejum. Nós vamos, durante os próximos 20 dias, nós vamos buscar a presença de Deus, com jejum e oração. Isso é uma prática bíblica, que infelizmente foi abandonada, né? Muitos nunca nem jejuaram, mas vamos ter essa oportunidade, tá? Então, como é que vai funcionar? Nós vamos fazer o jejum, nesses próximos 20 dias, você vai se organizar, juntamente com a sua família, para fazer esse jejum, e tem toda uma logística, né? As crianças não participam, né? Se você tem alguma enfermidade que não pode participar, ok, certo? Lactante, enfermos e por aí, mas se você pode fazê-lo, você vai se abster de alimento. O que é jejum? Presta atenção aqui, isso é importante, tá? O que é jejum? Jejum é se abster de alimento, é simples. Por que eu estou explicando isso? Porque tem gente que fala assim: eu vou fazer jejum de rede social, vou ficar sem rede social 21 dias. Isso não é jejum, tá, amados? Ok? A pessoa ela pode fazer um propósito: próximos 21 dias eu vou ficar sem acessar a rede social. Pode, ok. Você está fazendo para Deus? Faça para Ele, amém. Você quer pegar esse tempo e ler a Bíblia? Amém, glória a Deus, isso é bênção demais. Mas isso não é jejum, ok? Não, vou fazer jejum, esses dias não vou tomar Coca-Cola. Meu irmão, né? É que tem visitante aí, você não vai falar um negócio aqui, né? Meu irmão, pelo amor de Deus, né? É se abster de alimento, é não comer. E por que isso? Para sofrer, passar fome, vai emagrecer? Não. Quando você se abster de alimentos com esse propósito, você está dizendo para a sua carne, para a sua natureza humana, que é mais importante o seu espírito do que o seu corpo. Então você vai, no horário do almoço, você vai aproveitar para orar, para ler a Bíblia. Está na correria? Você para almoçar. Quem que para almoçar aqui? Você vai fazer isso na hora de jantar, no café da manhã. Você vai ler a tua Bíblia, você vai orar, você vai buscar, falar assim: eu preciso me fortalecer em Ti, eu preciso buscar a Tua face. É uma experiência maravilhosa. E lógico, se você tiver alguma dúvida específica, você nos procura, a gente vai orientar. Amém?
E no final desses 21 dias nós vamos então fazer uma santa ceia aqui, se Deus permitir. E qual que é o propósito? Para que isso? Para que a casa do Senhor, que é a sua vida, para que essa casa esteja pronta para tudo aquilo que o Senhor deseja fazer. Amém? Para dizer: Senhor, o Senhor é mais importante na minha vida do que comer. Será que Deus é mais importante na nossa vida do que comer? Será que a gente consegue falar isso para Deus e mostrar isso para Deus? Porque Deus amou o mundo, amém? Mas Deus mostrou que amou o mundo, sim ou não? Como que Ele mostrou? Ele falou: não precisa mostrar nada não, Ele sabe que eu amo, Eles conhecem o meu coração. Foi isso que Deus falou? Porque a gente faz isso, né? Não, Deus sabe que eu amo, Deus conhece o meu coração. Não, Deus mostrou, Ele deu o seu Filho. E o amor que nós precisamos viver com Deus é um amor que demonstra para Deus. Então, se você quiser, lógico que não é obrigado, tá, amados? É um propósito, é algo que tem que partir logicamente de você. O fato de fazermos juntos, logicamente que fortalece, anima, nós animamos uns aos outros, certo? E aí possivelmente ao longo desses 21 dias nós teremos momentos de oração aqui, tá? A gente vai se organizar para isso, mas o fato é que amanhã, Deus permitir, vamos começar esse período. Então nós vamos fazer uma oração agora, certo? Com base no que foi pregado. Depois nós vamos fazer uma segunda oração para quem quiser participar desses 21 dias, amém? Então a primeira oração que nós vamos fazer com base nessa palavra é: Senhor, eu quero edificar, eu quero que o Senhor seja a casa, seja a morada, eu quero ser a tua casa, a tua morada. Eu não quero estar alheio, eu não quero estar na correria, distraído. Essa é a oração. E depois nós vamos fazer a oração pelo propósito, amém? Se você quiser, feche seus olhos então, vamos orar. Pai.